Deixa eu ler para você a nota que a defesa do senador mandou. Nessa nota, a defesa afirma que em nenhum momento ele esteve proibido de se ausentar do país, tampouco representou risco de fuga, já que comunicou previamente sua viagem à presidência do Senado Federal e ao próprio Supremo Tribunal Federal. A decisão de bloquear integralmente seu patrimônio, incluindo salário parlamentar e verbas de gabinete, ultrapassa os limites da razoabilidade. Trata-se de um precedente perigoso que ameaça não apenas as prerrogativas constitucionais de um senador da República, mas também os princípios fundamentais do devido processo legal e da separação dos poderes. Essa é a nota da defesa do senador Marcos Duval. A gente lembra que ele é investigado por ter feito campanha nas redes sociais contra agentes da Polícia Federal que atuam em inquéritos no Supremo Tribunal Federal. Raquel, ele estava proibido de sair do país, não estava? Essa decisão é uma decisão muito acertada. Vamos tentar entender, Matheus, que entende melhor do que eu sobre isso, nosso grande repórter de judiciário, pode me corrigir se eu estiver errada, mas é o seguinte: o senador Marcos Duval estava proibido de deixar o país, ele tinha sido obrigado a entregar os seus passaportes e não entregou o seu passaporte diplomático. Usou desse passaporte diplomático para deixar o país, então ele demonstrou má fé. Ele demonstrou que há risco de fuga, né? Ele poderia ter feito como Carla Zambelli, ter ficado fora do país, mas voltou, vai argumentar a defesa. Voltou, mas poderia não ter voltado. Então, Marcos Duval, ele demonstra com essa atitude que há risco de fuga, há má-fé. Então, faz sentido você colocar uma tornozeleira eletrônica num sujeito que demonstra que está no curso do processo, que há risco que ele fuja do país. Então, assim, na minha avaliação, e de novo, o Matheus, que entende melhor do que eu sobre isso, faz sentido você tomar esse tipo de medida. Eu não acho que seja apenas uma medida de caráter pedagógico por ele ser quem é, né? O Marcos Duval é um sujeito que a gente sabe como ele age como senador, as falas que ele tem a respeito do regime democrático, mas eu não acho que é só sobre isso, não. Eu acho que é realmente sobre o cumprimento da lei. Ele demonstrou que ele agiu de má fé, ele escondeu esse passaporte das autoridades, ele não entregou esse passaporte. Então, não dá mais para confiar nele, né? Ele poderia ter utilizado disso para ficar fora do país, então tem que ficar com a tornozeleira eletrônica mesmo. E ele próprio tem algumas conexões nos Estados Unidos, né? Porque ele disse que ele já passou por cursos na SWAT, alguma coisa assim. Então, assim, ele tem conexões também nos Estados Unidos. Quer dizer, seria um país em que, se ele quisesse ficar lá, ele teria algum suporte. Aparentemente, poderia até ter algum suporte para ficar lá. Mas o Matheus pode complementar para a gente, Matheus. Sim, exatamente como a Raquel colocou, né, até a decisão do Moraes era bem dura nesse ponto, que ele relembra todo o histórico, o que foi imposto ao Marcos Duval, e o Moraes fala, olha, isso que ele fez, ao deixar o país dessa forma, ainda que ele tenha pedido ao Supremo para viajar, ele já sabia que ele não podia, a verdade é essa. E aí, o que o Moraes coloca é um claro desrespeito, é uma clara afronta ao Supremo Tribunal Federal. A gente tem que lembrar que, num primeiro momento, o Moraes decretou esse bloqueio de passaporte, só que, num segundo momento, isso foi discutido na primeira turma também. E a primeira turma do Supremo, a gente está falando de 5 ministros do Supremo, chancelou esse bloqueio. Ou seja, se você está com o passaporte bloqueado, né, assim, qualquer pessoa razoável, né, que respeite o judiciário, qualquer advogado, eu imagino, também vai orientar o quê? Fique quieto, cara, fique no seu canto, entendeu? O que a defesa dele alega, e aí a gente tem que lembrar que Marcos Duval, por ser um senador, qualquer imposição de uma medida dessa sempre é mais sensível, é sempre mais delicado, sempre exige que haja uma certa chancela ali do Senado, que a gente está falando do parlamentar da República, e a defesa dele joga muito com isso, falou, olha, a decisão mandou recolher o passaporte, mas não estava tão claro que ele não podia deixar o país. Por exemplo, ele pode ir para o Mercosul usando um RG, e foi o que eles alegaram no habeas corpus que eles protocolaram semana passada para pedir um salvo-conduto para o senador poder voltar para o Brasil. Ou seja, a própria defesa, a própria entorno ali do Marcos Duval já estava contando que, olha, alguma coisa vai acontecer e ele tem chances reais de ser preso. Então, assim, chama muita atenção isso, sabe? A defesa dele alega que não cumpriu nada, que isso seria, né, uma afronta, seria a separação dos poderes, seria uma situação de desrespeito, que caberia ao Senado derrubar esse tipo de restrição, esse tipo de imposição.
Só que, de fato, assim, o senador vem e tem essa postura de, né, de certa forma, desafiar ali, vem se postando as coisas, estava proibido de postar, postou, estava proibido de fazer várias coisas e seguiu agindo. Então, assim, o Moraes coloca isso muito claro. Foi um desrespeito, então é necessário recrudescer. Então, vamos fechar mais o cerco nessa pessoa, vamos botar a tornozeleira e aproveito até para deixar um adendo, que acabou de sair aqui, mais uma decisão do Moraes complementando, porque inicialmente essa restrição dele de sair de casa, né, seria de segunda a sexta, das 7 da noite às 6 da manhã. Só que aí o ministro Alexandre abriu uma exceção, ele acabou de sair um despacho aqui curtinho, ele fala que, olha, no caso de segunda a sexta, ele autoriza estender esse horário de recolhimento devido às sessões do Congresso. E entra um pouco nisso que eu comentei, né? Como se tratar de um parlamentar, o Supremo também é mais difícil para o Supremo também enquadrar assim o senador da República. Precisa de você ter um respeito institucional ali. E, enfim, agora essa é a situação dele. Vamos ver agora como o Senado vai reagir a isso, né? Acho que essa é a grande expectativa do momento, assim, começando a semana já com essa tensão aí entre os poderes colocados.